Boa tarde aí a todos. E legal, mais um momento aqui de aprendizagem, né? Para a gente estar dando continuidade a essa sequência, né, do estudo da língua inglesa. Eu tava na semana passada, a gente teve no 21st Century, a gente abordou a questão das progressões de aprendizagem e a gente sabe que a gente começa bem do elementar até a gente chegar no nível avançado. Então, quando você termina o seu curso, ou quando os futuros licenciandos aqui, licenciados, na verdade, vão ser, eles precisam, né, ter um conhecimento bem profundo de como é a língua, de como ela é conhecimento para ensinar. Então, é uma responsabilidade mesmo muito grande. Então, quando a gente chega, por exemplo, nesse nível pré-intermediário, é claro que algumas pontes elas já precisaram ser feitas, então a gente já tem noção do que é um sujeito, né, um predicado, ou as classes de palavras, como pronome, né, verbo, advérbio, adjetivo. E aí a gente chega, né, para ver esses aspectos mais, assim, a gente ampliados e expandidos da língua. Né? É o caso, na unidade 2 a gente tem os gerúndios e os infinitivos. Né? Então, eles são dois aspectos que são estudados, né, para eles mostram, né, como a língua ela se comporta em determinados contextos de fala e assume significados também diferentes. Né? Então, por isso o estudo dos gerúndios e infinitivos eles são importantes, porque ele dá mais solidez, né, na compreensão da língua. Então, a gente vai começar hoje. A gente vai tratar de dois pontos, os gerúndios e os infinitivos, e também vamos para os relative clauses, que são as orações que utilizam os pronomes relativos, né? E aí a gente já basicamente finaliza a unidade 2. Aí os próximos encontros a gente foca no conteúdo da unidade 3 e depois no último a unidade 4, tá bom? Como a gente estava falando. Então, a forma do verbo, o gerúndio, ele vai ter essas características aí que você vê, né? Playing, né? No caso, given. Tem umas regrazinhas desse acréscimo, tá bom? Do ing ao verbo, né? Para dar essa forma do gerúndio. Por exemplo, se o verbo termina com o é, né? Tem que remover e tudo. Mas certo que a forma dele é essa, né? Finalização. Swimming, collecting. Então, essa é a maneira do o formato do verbo no gerúndio. Tá bom? Então, como é que ele, né, se realiza, por exemplo, né, qual é a função dele numa sentença, né, o gerúndio. Então, vamos para o uso, né, da, do, da forma. Né? Então, collecting flower is my hobby. Collecting flower is my hobby. Então, colecionar flores é meu hobby, no caso. Então, I like collecting flowers. Então, você já observa aqui que ele pode ser tanto no nível da sentença, ele pode ser sujeito, caso, e também pode ser objeto do verbo. Tá bom? Olha como você vê aí, ó. Collecting flowers is my hobby. Então, colecionar flores, né, é o meu hobby. Então, aqui no caso, collecting, ele é o sujeito. Né? No caso, collecting flowers. E I like collecting, eu gosto de colecionar flores. Então, colecionar aqui, ele é o objeto do verbo aqui, no caso, o verbo like. Então, o uso do gerúndio, ele tem ele funciona de duas maneiras principais: sujeito e objeto. Sujeito e objeto, tá bom? Olha aqui. Vamos ver aqui outros exemplos aqui. Aqui diz assim, they are interested in studying archaeology. They are interested in studying archaeology. Então, eles, né, estão interessados em estudar arqueologia. They dream of becoming archaeologists. Eles sonham, eles têm o sonho de se tornarem
arqueólogos. They are crazy about discovering ancient cities. Estão loucos para descobrir sobre cidades antigas. They are tired of digging in the sand. Eles estão cansados de cavar na areia. Então, uma outra função que tem o gerúndio é ele ser o objeto da preposição, ou seja, eles aparecem depois das preposições, after preposition. Então, no caso aqui, você vê a preposição in e logo em seguida o gerúndio, né? O verbo na forma de gerúndio. In studying. Né? Se eu colocasse, como às vezes eu traduzo em português, né? Eles estão interessados em estudar. Se eu colocasse no infinitivo aqui, na língua inglesa ficaria muito estranho, né? A língua ela tem uma arquitetura muito particular, então ela exige que depois da preposição, gerúndio, o verbo na forma de gerúndio seja utilizado. Então, they are interested in studying. They dream of becoming. Aqui é a preposição e aqui o verbo na forma de gerúndio. They are crazy about. About é a preposição. Discovering. E aqui o verbo na forma dele de gerúndio. Então, depois de preposições, né, que a gente chama de objeto da preposição, é o gerúndio, é o verbo na forma dele de gerúndio. Então, exemplozinho. Aqui ele diz assim, algumas outras expressões, eu trouxe um outro material que ele traz, também amplia sobre a questão do uso dos gerúndios, né? Então, outras expressões como good at, bad at, keen on, bored with, fed up with, afraid of, são expressões que depois dessas preposições, que são expressões formadas por, que finalizam com uma preposição, então é claro que se vier um verbo, ele tem que estar na forma dele de gerúndio, com ing. Good at, bad at, keen on. Então, depois do on aqui, do with ou do of, então vão aparecer exemplos, ok? De o verbo na sua forma de gerúndio, tá bom? After specific verbs such as. É muito importante, essa lista de verbos aqui, eles são verbos que eles exigem que o verbo ele esteja na forma dele de gerúndio, tá bom? Like, I like doing, I hate thinking, I dislike doing. Então, vem um verbo com a forma dele de gerúndio. I can't stand, então, o verbo gostar, odiar, detestar. Can't stand é tipo assim, não suportar, mind, importar-se. Esse look forward, to, enjoy. Então, esses verbos aqui, prefer, fancy, feel like, eles são verbos que exigem o verbo no gerúndio. É look forward to, viu, pessoal? Desculpa que eu falei só o to aqui, to não é verbo, não. É look forward to. Esse é o verbo, é um verbo preposicionado, chamado. Ele termina com a preposição. Mas depois dele, desse look forward to, tem que o verbo estar na formato dele de gerúndio. E qual é o formato do verbo no gerúndio em inglês? ING. Então, ING é a terminação que caracteriza os verbos no gerúndio. Então, você tem aqui exemplos agora. Start, stop. Então, são, olha aí. Stop, stop. Continue, begin, finish. Quit, give up, practice. E olha que o practice, você vê ele bem aí, né? Ele também aparece como um verbo que exige o gerúndio. Remember, forget, forget, avoid, can't help. São verbos específicos e eles exigem um gerúndio, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui. I enjoy watching football on TV. Então, eu gosto de assistir futebol na TV. Então, o verbo enjoy, ele exige que o verbo que aparece, ele esteja na forma dele de gerúndio. Embora na língua portuguesa,
eu não traduzo ele como gerúndio, eu traduzo ele como infinitivo, tá não? Você não diz eu adoro assistindo. Não, fica estranho. Eu adoro assistir futebol. Então, é a língua, né? Tem um outro exemplo. I hate traveling by coach. Eu odeio viajar, né, nesse tipo de transporte aqui, né? I hate traveling. Então, olha aí o verbo. Depois de hate, o verbo tem que aparece, precisa estar na forma dele de gerúndio. I hate traveling. Agora, se eu perguntasse aqui, I hate traveling, qual é a função desse gerúndio bem aqui? Olhando na estrutura dessa frase, bem aí. É de que? Sujeito, objeto, ou objeto da preposição. O que você acha que é aqui? I hate traveling by coach. Esse tem mais outro exemplo. Olha aí. She started playing the guitar 2 years ago. She started playing the guitar 2 years ago. Ela começou a tocar violão 2 anos atrás, né? Então você vê aqui, verbo start é um verbo específico que exige que o verbo que aparece depois dele precisa estar na forma de gerúndio. Então, she started playing the guitar. Será que se colocasse she started to play the guitar 2 years ago, estaria errado? Estaria errado. Então a gente vai entender que alguns verbos eles podem ter essa possibilidade de colocar o infinitivo ou o gerúndio. No caso, o start ele exige o gerúndio. Tá? Então eu utilizo o gerúndio. Tá bom? She started playing the guitar. Tá bom? Então aí o verbo aí. Então, se aparece depois do verbo, a gente diz que ele é objeto, tá bom? Aquele é objeto do verbo. I hate traveling. Traveling é o gerúndio que ele é objeto do verbo odiar, no caso, tá bom? Mais exemplo aqui. Olha aqui. He is trying to quit smoking. He is trying to quit smoking. Nesse caso aqui, você vê aqui o verbo, né, to quit, is trying to quit smoking. Então, depois aqui, né, do verbo, você vai ver, né, o ing, smoking. He's trying to quit smoking. Do you remember building sandcastle when we were a kid? Então, remember, verbo, é gerúndio. Depois de remember, to quit. Então, são verbos da lista, né, de verbos particulares que exige se tem um outro verbo depois desse, então precisa ele estar no formato dele de gerúndio. Então, vamos ver aqui o caso com go. Tá? We're going shopping tomorrow. We're going shopping tomorrow. Então, nós vamos, né, fazer compras amanhã. Então, fazer compras, então, no caso aqui, go, o verbo go, ou nessa estrutura do a gente chama do presente contínuos, né, com sentido futuro, ou o verbo também vai vir com o formato dele de gerúndio. Going shopping, go swimming, e aí tá aí os verbos go shopping, go swimming, go fishing, go skiing. Então, esse verbo go, ele vai pedir o verbo, o gerúndio, né? Que é a forma be, get used to, plus ing. Gerúndio também. Se tiver esse get used to, vai estar o gerúndio. I'm used to getting up. Tá? I'm used to getting up. Então, qualquer verbo que viesse aqui, ele pediria, né? Se está na estrutura, é um verbo específico, como tem alguma regra, ou essa lista ela é restrita,
Basicamente, essa é a lista de verbos específicos. Não é muito grande, mas você precisa estar atento para, quando estiver fazendo uma produção ou escrevendo, utilizar, né, o que a gente diz, né? Eu volto para o meeting, interromper o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Para você entender um pouquinho dessa estrutura do gerúndio, do uso dele, nós temos a segunda parte, que são os infinitivos, ok? Então, agora nós vamos conhecer a parte 2, que é o... Aqui, tem que fazer isso, para aí. Só aqui, pronto, não, beleza. Vamos então agora para os infinitivos, ok? Né? Gerúndio infinitivo. Ah, deixa eu ver. Oh, meu Deus, não tem nenhum liberado aqui, não. Parte 2, eu tenho que abrir ele aqui na tela. Pronto, abri na tela e vou voltar lá para cá e escolher ele na tela ampliada, tá bom? E ver se a parte 2 aqui. Yes. Será que a forma do infinitivo ele vai ser. Quando eu traduzir para o português, vai ficar da mesma forma? É o que a gente vai ver, tá bom? Form, então, the infinitive. To play, to see, to go, to speak, to work, to hear. Bom, essa característica aqui a gente chama do verbo na forma do infinitivo, ou infinitivo verbal, né, do verbo, tá bom? Então você vê aqui, veja que tem alguns que você não viu to, né? Isso é para você saber que tem a forma chamada de bear, bear infinitivo, ou seja, é o infinitivo sem o to, né? Tem um infinitivo com o to e tem sem o to, tá bom? Mas então a gente chama isso a forma nua do verbo, sem o to. Então você vê aqui, pode ser to see, to hear, to go, to speak, to work, to play. Mas só speak, see, hear. Esse é o chamado do bear. Ele é o verbo nu, né? Sem o adereço do to, tá bom? Então, por isso que apareceu aqui para você saber que o verbo ele pode estar tanto com o to quanto tá sem o to, está na forma do infinitivo, tá bom? Eles chamam isso de bear infinitive. Vamos tá aí. Vamos ver aqui uns exemplos. Olha aí, ele chama bare infinitive, é sem o to, e o full infinitive, que é o infinitivo com o to. Ele é chamado de full, porque ele é cheio, né, completo. To play, to work, to go. Bem, quais são os verbos que pedem ou que exigem o infinitivo, ou full infinitive? Né? Olha aí. Want, bom, agree, accept, refuse, reject, invite. Esses verbos aqui, se vier um verbo logo, um outro verbo depois dele, ou depois deles aqui, é necessário ter o infinitivo. Exige-se o infinitivo do verbo. Decide, choose, plan, learn, hope. Então, esses verbos, eles são verbos que exigem o infinitivo depois dele. Manage, achieve, promise, ask, offer. Deixa eu ver algum desses aqui. Esses parecidos, você já sabe o significado, né? O caso, por exemplo, accept é aceitar, refuse é recusar, tá bom? Reject é rejeitar, invite você já consegue perceber, é convidar, né? Want é querer. Decide, decidir, escolher, choose. Learn, esse é o verbo aprender, tá bom, pessoal? Hope, esperar. Manage, é administrar. Achieve,
promise, ask e offer. Então, nessa arquitetura da língua, esses verbos exigem um infinitivo, tá bom? Olha aqui. When I grow up, I want to become a musician. I want to become a musician. Então você vê aqui o verbo want, que é o verbo, né, da lista, e o verbo específico, ele requer que o segundo verbo, o verbo que aparece depois dele, esteja na forma de infinitivo. Diga-se logo o full, o completo, né, com o to. I want to become a musician. I want to become a musician. He offered me a cold beer, but I refused to drink, to drink it. Então, ele ofereceu-me uma cerveja fria, mas eu recusei bebê-la. I refused to drink it. Então, depois do verbo, esse é um verbo da lista, refuse, então precisa estar com a forma dele de infinitivo. He invited me to go for dinner, but I didn't have the time. Olha aqui o verbo convidar, né? Ele me convidou. Agora, não sei se você observa aqui, tá? O to go, ele não aparece logo depois do verbo. E lá não diz que se depois do verbo e no outro. Nesse caso aqui, é porque o objeto, né? No caso aqui, é o objeto indireto, tá bom? Ele pode intercalar o objeto direto, tá bom? E he invited me to go, tá bom? Então, nesse caso aqui, o me aparece no meio, né? Between. Então, mas fica subentendido que to go, ele é o verbo que se comporta, né? Como o objeto, ele deve estar no infinitivo. He invited me to go for dinner, but I didn't have the time. Ele me convidou para o jantar, mas eu não tinha tempo, né? I didn't have the time. Mais exemplos. It was raining heavily. It was raining heavily. Estava chovendo muito. So he offered to drive me home. He offered to drive me home. Então, ele me ofereceu, né, uma carona para casa. Traduz assim, né, a tradução. Mas, então, depois do offered, que é o verbo oferecer, o infinitivo aí, que é, no caso, o to drive, né, que é o verbo dirigir. Então, he offered me. He offered me to drive. O professor não poderia ficar como no outro exemplo lá anterior. He offered me to drive. Bem, uma boa pergunta. Esse verbo aqui, ele exige logo que o verbo que vem como objeto ele esteja aqui. Então, nesse caso aqui, se deixa deslocado mesmo o me, que é o objeto indireto, tá bom? He offered to me to drive me home. When they finish high school, they plan to go to university. Novamente, o verbo plan é o verbo específico que exige o verbo no infinitivo. Tá? They plan to go. After walking for many hours, they managed to get to the top of the mountain. Depois que eles andaram horas, eles decidiram, né, to get to the, eles chegaram ao topo, né, da montanha. Então, manage. Manage exige que o verbo esteja no infinitivo. To get. Tá aí, to get. Beleza? Tem alguns casos na estrutura, né, quando tem o it e is, mais o adjetivo. Seguido de adjetivo, pede-se o infinitivo, com o to, tá bom? Então, no caso aqui, ó, it's nice to see you again. Então, aqui você vê o it's, né? Ele funciona como sujeito, né?
E aí, o adjetivo, e depois do adjetivo, você vê to see. It's nice to see you again. Não sei se você lembra. It's nice to meet you. Tá? É claro que a gente aprende isso vem daí, né? A gente aprende o que é o significado. Agora você está vendo, né? Como é que é isso estruturalmente na língua. Porque eu digo it's nice to meet you. Ou às vezes eu posso até dizer também it's nice meeting you, né? Também. Pode também. Então, você vai ver depois que tem essas duas possibilidades. Alguns verbos permitem você usar tanto o gerúndio quanto o infinitivo. Tá bom? Mas aí você precisa conhecer. It's nice to see you again. It was hard to say goodbye. It, né? Qual é o adjetivo? Hard. It was hard to say goodbye. Tá bom? O que é importante é você perceber que nessa estrutura do it, né, e adjetivo, sempre tem a presença, né, do verbo to be, seja ele aqui, ó, no presente, it is, né, ou então no passado, it was. Então, depois tem essa combinação, olha aí, mas para reforçar, it's nice to, it is hard to, it is difficult to, it is easy to. Então, são formas que vão. Um outro exemplo aqui também, olha aqui, vamos. I'm sorry to. Né? Estrutura como? I'm sorry to. I am surprised to e o verbo. Então, isso aqui já está dizendo que é o infinitivo, já apareceu o infinitivo. I am pleased to. I'm glad to see. I'm happy to be. I'm amazing to go. Ou to visit. I am delighted to play. Então, essas estruturas aí, tá bom? Olha aí. We were surprised to have. Definitivo aí. And expected a guest in our house. Ficamos surpresos de ter uma visita inesperada ou surpresa em casa. Oops, I'm sorry to hurt you. Eu sinto muito por ferir você. Tá bom? Mais algum caso do uso do infinitivo? Olha aqui. To, intercalado por o to, significado demais ou muito, e o to para, ou note aí. Aqui. Ó, this coffee is too hot to drink. Então, você vê aí, né? Tem a estrutura do to, então vai precisar do verbo no infinitivo. This coffee is too hot to drink. She is too tired to keep working. Então, tendo o tozinho aí já é uma pista de que você vai precisar usar o infinitivo. She hasn't got enough time to finish the test. Ela não vai ter tempo suficiente para terminar. He has got enough money to buy. Então você já vê com essa estrutura, né, do has e o enough, então to buy, to finish, infinitivo. Pede um infinitivo aí, tá bom? Deixa eu ver como é que ficaria a tradução no português. Ele tem dinheiro suficiente para comprar carro. É interessante, pessoal. Deixa eu falar aqui para você. É que quando você veste, faz a versão né, dessa frase, ou a tradução dessa frase para o português, né? Versão é quando é do português para o inglês, né, pessoal? Tradução é quando é do inglês para o português. Essa diferença ela é interessante, né? Então, quando você tem uma frase em inglês que você passa para o português, a gente diz tradução, né? Quando você tem uma frase em português e você passa ela para o inglês, não é tradução, é uma versão para o inglês. Olha aí. He isn't strong enough to lift that weight. Tá? Então, depois de enough, né, então pede aí, né, o infinitivo, né? To lift. Sim, o que eu ia dizer, né? É que o to, na estrutura da língua inglesa, ele é a forma de infinitivo, to buy.
Mas quando você faz essa tradução, o to também ele recebe, ele é como se fizesse, fosse a preposição, uma preposição. Ó, quer ver? Você teste aí. Ó, ele tem dinheiro suficiente para comprar. Esse to é como se fosse o nosso para, né? Mas tudo bem. E aí, quando é que é o bear sem o to? Ele é infinitivo, mas ele não utiliza o to. Fácil, fácil. É quando vem um verbo modal, ou um verbo anômalo, ou um verbo chamado, aqueles verbos especiais. E eles são tão específicos que eles não se flexionam na terceira pessoa, tá bom? Eles, eles têm uma forma, muitas vezes, usada para o presente, ela é usada para o passado, para o futuro, a mesma forma. Alguns têm essa, pode-se ter uma forma dele para o passado, mas outros não. Então, são chamados de verbos modais ou verbos anômalos, tá bom? Eles têm uma normalidade aí. Eles não seguem igual aos outros. Você já deve saber, você já viu isso nas outras línguas inglesas, né? Olha aqui. He can speak Spanish. Esse verbo aqui, ele está no infinitivo, o verbo falar. Porém, por causa do verbo can, não posso ter o to. He can to speak. Então é só he can speak. Mas para todos os efeitos de estrutura da língua inglesa, diga-se, o verbo está no infinitivo. Só que ele é chamado de bear, infinitivo. É o infinitivo no, né, sem investimento, sem o to. He can speak Spanish. Ele sabe falar espanhol. Tá? Eu não posso usar o to, tá bom? You mustn't smoke in a hospital. Você não pode fumar no hospital. Eu não posso dizer assim, you mustn't to smoke, tá bom? Não posso, por causa do verbo, tá bom? Olha aqui, existe um PowerPoint só com esses verbos aqui, que é o let, make. Esses verbos aí, eles, eles exigem que tenha um infinitivo, mas ele tem que estar o infinitivo sem o to, tá bom? I was really sad that my parents don't let me go outside in the night, but then I met a friend whose dad turns off the Wi-Fi at 11. Vem aqui. Opa. Ah, então, tá aí os verbos aí que você pode, né? Eu tenho uns exemplos aqui no outro PowerPoint com o let make, a utilização deles, tá bom? Mas vamos aqui para o nosso terceiro PowerPoint. Eu vou dar um. Ó, tentar aqui ver se eu consigo fazer isso. Eu interrompo aqui. Beleza? E aí vamos agora para o nosso terceiro PowerPoint, que é para você ver a diferença, tá certo? Pronto, esse daqui, torcer para que eu consiga pegar ele. Pronto, esse aqui é a finalização desse gerúndio infinitivo, tá bom? Pronto. Já sabemos, né? Que o gerúndio são os verbos que têm a terminação em ing, né, e verbos que expressam likes e dislikes, como like, love, enjoy, dislike, aquela lista lá, don't mind, can't stand, eles exigem que o verbo esteja no gerúndio. Quando depois desses verbos vem outro verbo, ele precisa estar na forma dele de gerúndio, tá bom? Então, você vai dizer like doing, love doing, enjoy doing. Lembrando que esse doing pode ser qualquer verbo, mas com o ing, tá bom? Dislike doing, hate doing, beleza? O infinitivo, ele também, né, ele tem as suas características. Então, alguns verbos vão exigir que, que verbos apareçam na forma de infinitivo depois dele. Então, se depois de want tiver outro verbo, pois ele precisa estar no infinitivo. Depois de hope, se vier outro verbo, tem que estar no infinitivo. Would like, promise, tá bom? Por quê? Eles são verbos que dão uma ideia também de futuro, né, de algo que vai ser feito. Eu gostaria, eu quero, eu espero. To do,
Então, I want to make, I want to do, I hope to do, I intend to do. To do pode ser qualquer verbo aí, tá bom? Novamente, gerúndios. Mais verbos que pede gerúndio. Admit, appreciate, avoid, consider, delay, deny, finish. Tá bom? Eles pedem o verbo com ing, tá bom? Isso daqui é o verbo admitir, evitar, apreciar, considerar. Delay, pessoal, é atrasar, viu? Esse verbo ele é usado muito na... Pessoal, tá dando um delay. O pessoal fala, utilizando já a língua inglesa, É né? verdade. Tá dando um delay aí. Delay é porque é atrasar, se é o verbo atrasar. Deny é negar, finish. Esses verbos, eles pedem um gerúndio depois, né, que eles estão ali. Se vier outro verbo, então precisa estar, ele está no gerúndio. Imagine, involve, keep on é o verbo, a gente junta, né? Keep on. Ele tem a preposição aqui, né? Ele é o verbo continuar, viu, pessoal? Mention, mencionar, mes é o verbo sentir falta, viu? Ele é preposicionado mesmo em português. Postpone é adiar, o verbo é adiar, cancelar também, a ideia. Suggest. Mais outros verbos que se vier outro verbo depois deles aqui, tem que estar no infinitivo. Ou seja, a forma dele naquela to do, né? Afford, que é conseguir, agree, concordar, arrange, arranjar, choose, escolher, choose to do, fail to do, happen to do. Botando to do aqui para significar qualquer verbo. Help to do, learn, e aí vai. Então ele ajudar, manager, offer, refuse, sim, tá bom? Aí. As expressões também para gerúndio. It's no use doing. Depois de no use, ou no good, no point in. Então, depois dessas expressões, a gente chama isso expression, sabe? Expressão de, ó, não it's no use, não vale a pena, it's no good, quer dizer também, it's no good, não vale a pena, there's no point in, não existe vantagem nisso, então o verbo tem que estar no gerúndio. Tem expressões também no infinitivo? Tem. Para o infinitivo, se tiver aquele to, lembra do to lá do exemplo? Se tiver enough, too difficult, is enough, por exemplo. Depois tem que ter o to, o verbo no infinitivo, tá bom? To do. Too difficult to do, easy enough to do, to do. Igual aquelas frases, tá bom? Preposições já sabe. Depois de preposições, interested in, instead of, good at, before, after. O verbo tem que estar no gerúndio. Depois de preposições, gerúndio. E será que existe isso no infinitivo, para a forma de infinitivo? Tem. Lembra daquela do verbo to be com o adjetivo? Pois pronto. Então, e se for adjetivo, depois de adjetivo, botar no infinitivo. Glad to know, estou feliz em saber. Glad to know, um, pleased to know, to meet you, pleased to. Então, tem botar no infinitivo. Disappointed to hear. Estou desapontado em ouvir, né? To hear. Então, o infinitivo, depois desses adjetivos aqui, usar, tá bom? Agora, ele diz assim: the verb begin, start, continue. Lembra? Falei que tem a possibilidade de ter duas formas? Tem. Alguns verbos eles podem aceitar, ou eles aceitam ou o gerúndio ou o verbo na sua forma de infinitivo. Vai ter leves alterações de significado, mas ele permite. Então, o verbo começar, begin, o verbo start, que é o verbo começar também, continue, continuar, eles podem ter tanto um verbo no gerúndio quanto um verbo no infinitivo. Tá? Vamos ver aqui uns exemplos. Tá? Ah, oh my God. Pronto. Não tem um exemplozinho, mas é mais ou menos assim, ó. He began studying, or he began studying. Ele começou a estudar. He began
to study. Então, você pode, por exemplo, com o verbo begin, usar tanto o gerúndio quanto o infinitivo. Então, posso muito bem dizer assim: eu comecei a estudar de duas maneiras. I started to study. Ou então posso dizer assim: I started studying. Ou então posso dizer, usar, depois do verbo start, eu posso usar o verbo estudar, ou to study, ou studying. Bom, ele aceita. Pensei que ia aparecer aqui. Olha aí, os verbos também stop, que é o verbo parar, try, que é o verbo tentar, e remember, e o verbo começar, eles aceitam também os dois formatos, tá bom? Aqui ele trouxe o exemplo, pode ter também naqueles ali, mas tudo bem. Olha aqui com o verbo stop, né? I've stopped watching cartoon. Então, eu parei de assistir desenhos. I've stopped watching cartoon. Que é o verbo stop, aqui você vê um ing, né? Um gerúndio. Meaning, parou de assistir. Agora, we stopped to go to the toilet at the petrol station. Nós paramos para ir ao banheiro, aos toilets, né, aos banheiros, na estação, no posto de gasolina, petrol station. Então, nesse caso aqui, o significado de parar, ele parou a fim de fazer algo, mas ele não parou a atividade, entendeu? Ele parou, deu uma parada para fazer alguma coisa. No caso aqui era ir ao banheiro, né? Bom, então aqui é diferente, aqui ele parou a atividade, cara, no caso é assistir desenho, né? Try. Now, I've tried to understand his English. Eu tentei entender o inglês dele. O significado de eu tentei entender, o significado é eu fiz um esforço, né, para entender o inglês dele, é fazer um esforço. Agora, let's try restarting the computer. Vamos tentar reiniciar o computador. Let's try restarting. Tá aqui gerúndio, né? Qual o significado desse restarting? O significado é ver se ele funciona, tá bom? Então, o que é legal nessa história aqui é que você sabe que o verbo tentar, ele aceita tanto um verbo no gerúndio quanto no infinitivo. Pequenos significados, leves diferença de significado. Olha o caso de remember. Remember to bring your portfolio to the class tomorrow. Lembre de trazer seu portfólio para a aula amanhã. Significado, don't forget. I remember collecting marbles in our old neighborhood. Eu lembro de colecionar marbles, marbles de mármores, né? A nossa vizinhança. Qual o significado de remember collecting? Significa memória passada, né? Um past memory aí. Bom, e aí vai. O regret também. Ele aceita os dois. Regret to tell, regret telling, por exemplo. I regret to tell you that your application has been rejected. Eu lamento dizer que o seu pedido foi rejeitado. Pedindo desculpa por algo ruim, informar algo ruim. Tá? I regret not saying goodbye before leaving. Eu lamento não ter dito adeus antes de partir. Significado, se sentir muito, né, por não ter, for something we didn't, por não ter feito algo no passado, né? Tá bom? Agora pensa aí, vê bem aqui. O que você acha aí? Qual seria a forma do verbo aí? Seria um gerúndio ou seria um infinitivo? Vem aí. Olha aí. It's obvious. It's obvious
He's only interested in. Aí tem uma preposição aí, né? You're interested in. Você acha que esse make aí vai ter ing ou to make? O que você acha? Fazer dinheiro, né? Tá interessado em fazer dinheiro. Vamos logo lá. É gerúndio, viu, pessoal? He sabe, he's only interested in making. É, interested e tem a preposição aí que já você já viu, né? A preposição, ela pede o ing, tá bom? O gerúndio. Tá bom? And couldn't find a text, so I offered. Esse verbo offered, você lembra? Será que ele aceita os dois ou só mesmo o infinitivo ou o gerúndio? Ó, Ana não pôde achar um táxi, então ela me ofereceu carona até a estação. Offered to drive. Infinitivo aí, tá bom? Se você não. Se você não precisa memorizar, mas aos poucos você vai vendo, treinando, você consegue, tá bom? Não. I manage to book ou booking two seats on the morning flight. Eu tentei agendar duas passagens para o avião pela manhã. Esse manage, você lembra se ele exige o infinitivo ou o gerúndio? Olha aí. I managed to book. I promised to send. Outro infinitivo. Peter was delighted. E aí, meet? Será que é meet? To meet, ok? To meet a former colleague. Bom, vamos ver aqui mais aqui. Esse avoid. Vamos ver se você... I avoid. Será que é taking ou é take? To take. Eu acredito que esse avoid aí você já sabe. Ele vai pedir o gerúndio. Taking. Avoid taking. Eu evito pegar o carro sempre que possível, especialmente em grande cidade. We finish the job by. Já é preposição. Imagina que você vai dizer que é um gerúndio. E é working, by working 12 hours. Bob sent a report to the chairman instead of. Preposição, você já sabe, é ing, attending the meeting. Instead of attending the meeting. Tô lembrar daquela. A lot of people dislike. Lembra do dislike? É dislike to drive ou dislike driving? Dislike é o verbo gostar, like, love, dislike. Lembra lá? Gerúndio, tá bom? I intend. I intend to speak or speaking. To speak to my boss about your complaint. Né? Eu pretendo falar com o meu patrão sobre a reclamação. Então nós temos aí, né, esses dois aspectos da arquitetura da língua inglesa, que é muito particular, não combina com a língua portuguesa, tá bom? Assim, quando você traduz, não tem nada a ver também. Às vezes dá um infinitivo e lá tô com gerúndio. Então, isso eu digo, né? São coisas, né, da língua, né? Que a gente, para o compartilhamento, e a gente, né, vai percebendo essas diferenças, né, que tem do português para o inglês. São línguas irmãs, mas tem muita diferença. Eu não sei se você lembra de cultura dos povos, né? A contribuição da língua alemã e a língua romana para a língua inglesa, ela fez com que nós tivéssemos duas versões. Então, tem coisas que se parecem com a língua portuguesa, assim, a sintaxe, tem muita coisa parecida. Mas tem muita coisa que é estranho, exatamente porque é derivado da língua alemã, dos vikings, dos primeiros habitantes. Eles eram descendentes dos alemães, né, a língua alemã. Então, por isso que é muito estranho, às vezes, a estrutura. Então, tem a ver com isso, tá certo? Eu posso passar adiante, pessoal? O nosso próximo tópico aqui é o nosso. Ah, isso é bacana demais, pessoal. Deixa eu botar logo ela bem aqui no formato de tela cheia, para eu poder escolher. São os pronomes, as relative clauses, tá bom?
Só salvar bem aqui os relative clauses, que são as orações relativas ou os pronomes. Geralmente a gente faz o estudo dos pronomes relativos, né? E são orações subordinadas, mais complexas, com estrutura da língua. Então a gente vai conhecer aqui esse. Pronto. Ah, beleza, pronto. Beleza. Relative pronouns. Vamos ver aqui. Tá, beleza. Então vamos para os relative clauses, ok? Que são as orações relativas. Isso daí já é o finalzinho da unidade 2. Nós temos os relative clauses e relative pronouns. Para a gente entender o que são as orações subordinadas relativas, né, a gente precisa ter também um conhecimento dos pronomes relativos, né? E a gente vai ver isso combinando duas orações principais em uma oração complexa, tá bom? Complex sentence, chamada em inglês. Então, nós temos aqui, ó, Max was making a clay sculpture. Max estava fazendo, né, uma escultura, né, de barro, a clay sculpture. Aí dá outra frase, he loved art lesson. Ele amava aulas de arte. Então, você tem aqui uma oração independente, e aqui você tem outra oração independente. Então, você vê aí que a segunda sentença, ela traz informações a mais sobre o fato do Marx estar fazendo, né, esculturas aí. Então, essa segunda, né, essa segunda informação, ela pode ser unida à primeira, né, por meio o que nós chamamos de relative clause, né, tornando assim, por meio de um pronome relativo que se torna um relative clause, uma oração relativa. Olha aqui. Max, a vírgula, who loved art lesson, was making a clay sculpture. Então, Max, que adorava aulas de arte, estava fazendo uma escultura de barro. Tá? Então, você vê aí, né, uma oração, chamada de relative clause. E é muito importante você perceber que a relative clause ela sempre vai iniciar por um pronome relativo. Who, that, tá bom? Então, eles são dois pronomes que eles introduzem, tem o which também, tá bom? Introduz a relative clause, tá bom? Então, o who, como você vê aí, who loved art lesson, é um relative pronoun. So this clause of extra information is called a relative clause. Então, isso daqui tudo é a oração relativa, tá bom? Relative clause. Como essa informação, ela é uma informação a mais, ou seja, só para explicar, ela é chamada non-essential, então ela é colocada entre vírgula, tá bom? A oração mesmo principal é essa daqui, Max was making a clay sculpture. Olha aqui, novamente. Max was making a clay sculpture. He loved our lesson. Aqui esse desenho aqui, essas linhazinhas aqui, elas ajudam você a entender. Por exemplo, the main clause, a oração principal. Max was making a clay sculpture. Muito bem. Agora nós temos aí o who, que é o pronome relativo, né? Relative pronoun, e love art lesson, que é o relative clause. A relative clause, ela é tudo isso daqui. Inicia com o pronome, tá bom? Agora ele destacou aqui só para mostrar. Mas a relative clause é tudo isso daqui. Who loved art lesson. Então, o relative pronoun, ele é usado no início da oração da relative clause, e o relative pronoun sempre se refere ao pronome ou ao substantivo ou pronome mencionado anteriormente, tá bom? Então, se eu perguntar, who loved the art lesson? Quem adorava aulas de arte? Vai dizer Max, tá bom? Então, por quê? Para ser uma oração, ela precisa ter dois elementos
pelo menos dois elementos, que é o sujeito e o predicado. Sujeito e o predicado. Então, quando eu vou para a oração principal, eu sei quem é o sujeito. Max. Max. E o predicado é was making a clay sculpture. E para ser uma oração relativa, relative clause, ela também tem que ter os mesmos elementos. Só que é dependente, né? Mas tem que ter. Então, nesse caso aí, quem é o sujeito da relative clause? Isso mesmo, who. Who é o sujeito. E love art lesson é o predicado. O sujeito e love art lesson o predicado. Então, veja que ela tem os elementos que constituem, né, uma clause, uma oração, tá bom? Aí, esse who aqui, você sabe que é o Max aqui, entendeu? Porque o who é um pronome que substitui um nome. Né? Earlier mentioned, mencionado anteriormente, tá bom? Other relative pronouns are that, who, whom, whose, which, beleza? São os pronomes. Aí vai depender também do sujeito. Se for coisa, tá bom? Se for objeto, coisa que não é pessoa, usa de preferência o that. Ou então o which. Não usa o who, não. O who é para pessoas, ok? The Eiffel Tower is one of the busiest tourist attractions in the world. The Eiffel Tower is in Paris. Olha aqui. Nós temos aqui duas orações. Qual é a primeira oração? A Torre Eiffel é uma das mais atrações turísticas mais movimentadas do mundo, né? Aí a segunda oração, a Torre Eiffel fica em Paris. The Eiffel Tower is in Paris. Aí, ok. Será que isso aqui pode juntar essas duas sentenças, essas duas orações em uma relative clause? É, hein? Fácil, fácil. The Eiffel Tower, which is in Paris, is one of the busiest tourist attractions in the world. Olha como ficou legal, né, pessoal? Ficou legal. Ó, a Torre Eiffel, que fica em Paris, né? Veja que essa informação, ela é uma informação que ela não é essencial. Por quê? Porque é só uma informação adicional, né, estendida sobre o sujeito, tá bom? Então, por isso que ela aparece entre vírgula. Quando ela é essencial, ela não pode aparecer entre vírgula, viu, pessoal? Então, the Eiffel Tower, which is in Paris, one of the busiest tourist attractions in the world, tá bom? Então, nesse caso, eu não usei who, tá bom? Eu usei o which. O the relative pronoun. Aí depois, como é uma informação extra, vem entre a oração relative clause, ela precisa ser colocada em vírgula, entre vírgula, tá bom? Agora, será que tem os elementos de uma oração, tem sujeito e predicado na subordinada ou na oração relativa, relative clause? Tem. Então, which is in Paris, quem é o sujeito? Which. Quem é o predicado? Is in Paris. Tá bom? Agora, esse which aqui, ele está substituindo qual palavra aqui? The Eiffel Tower. Então, esse which aqui é o Eiffel Tower, tá bom? The Eiffel Tower, which is in Paris, que está em Paris, que aqui se refere ao Eiffel Tower, the Eiffel Tower, right? Tá aí. Olha aqui. Então, the following are examples of sentences that have relative clause started with relative pronoun. Olha aqui. 25 Maple Street, which has been up for sale for years, is apparently haunted. Então, nesse caso aqui, foi fácil, eu acredito que você consegue identificar onde é que está o pronome aqui, que já introduz a oração relativa, né? Então, nesse caso aqui é o quê? Which. Não, isso, which. Então, aqui é a oração relativa. Which has been up for sale for years. Né? A rua 25 de março, vou traduzir assim no português, viu, pessoal? A rua 25 de março é mais ou menos na América, né? A Maple Street. Ela tem estado, né, por anos, né, como for sale, né?
E ela é aparentemente uma rua mal assombrada. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, a Maple 25 tem dado à venda por ano, é considerada assombrada. Is apparently haunted. A oração mesmo é assim, 25 Maple Street is apparently haunted. Tá? A ghost, whose name is Mrs. Stony Garden, roams the corridor. Um, um fantasma, cujo nome é o Senhor Stonehagen, roams the corridor. Assusta nos corredores, perambula pelos corredores. Então, nesse caso aqui, você vê também whose é o pronome relativo. Whose name, cujo nome. Então, isso daqui introduz, é o pronome relativo whose, produz a oração relativa. Whose name is Mr. Stone Garden. The estate agent, who badly needs a sale, is frightened to show people around. O agente, né, de vendas que precisa, precisa vender, é, precisa vender né, com urgência, está assustado para mostrar às pessoas, né, ao redor. Então, se vê aí o who introduzindo a oração, who badly needs a sale. Então, tá aí. Who, which, whose, who. Esses são os pronomes, né, relativos. The position of relative clause. Onde é que elas podem aparecer? No início, no meio, no final? Então, olha aí essa frase. The children all did well in the spelling test, which made their teacher smile. Todas as crianças se deram bem no teste de soletrar, fazendo o professor sorrir, which made their teacher smile. Então, nesse caso aqui, onde poderia ficar a relative clause? Como é que você imagina, né? Por que foi feito isso? Então, o pronome relativo, né, que introduz a relative clause, ele pode aparecer depois da oração principal, after the main clause. Tá bom? Como ela está precedida de coma, quer dizer que essa informação ela não é essencial, tá bom? Ela só está trazendo uma informação a mais, tá bom? The cat scratched me, which made me cry. O gato, né, me arranhou, o que fez me chorar. Which made me cry é a oração relativa, tá bom? Mais os exemplos aí. Bom, deixa eu ver se ele traz aqui o. Tem a restrict, aquelas que não são informações extras. Olha aqui um exemplo. She went out to tell the neighbor. Ela saiu para she went out to tell the neighbor. That's on that car. Ela saiu para falar para o vizinho que possui o gato. Nesse caso aqui, ela é chamada de essential. Então, o que é essential? A informação que ela é necessária, não pode ser retirada porque ela precisa para dar significado à oração, tá bom? Então, ela mostrou aqui que ela está falando com o vizinho porque ela é uma das pessoas que é dona do gato, né? Ela saiu para falar com o vizinho que é dono do gato. Então, nesse caso aí, deixa eu. Let me put the second. Agora eu vou só botar just a minute, num contexto mais de fala, né? De, de conversação. Como é que você vê the relative clause, tá bom? Então, peguei isso daqui mais para você. Pronto. Beleza. Ainda bem, pessoal, que não deu tanto problema, que da outra vez a gente é chato, né? Quando dá problema na hora da apresentação, né? A gente fica até. Vamos ver aqui. Olha aí um exemplo aí, pessoal, numa situação de fala, tá? Vou para não ficar aquela coisa. I love the movie. Tá? Eu adorei o filme. Aí ele diz assim:
Which movie? Que filme? Não se expandem. I love the movie that we saw last night. Eu adorei o filme que nós vimos ontem à noite. Então, olha aí o relative clause. Então, nesse caso aí, você percebe aí, né, que você tem a oração, né, e a oração relativa, né? Então, qual é a relativa aí? That we saw last night. Para ser relative clause, tem que iniciar com um pronome relativo. Tá bom? Essa palavra relativo, relative, quer dizer relation. Ele, ele mostra uma relação que há entre os elementos que estão presentes na sentença. Então, relative aí, ele traz esse sentido de relationship, de relacionamento, tá bom? Então é isso. É, I love the movie that we saw last night. Então esse that aí, o who, that, é o chamado pronome relativo, né? Aqui ele diz assim, relative clauses, also called adjective clauses, modify noun. Como ele está trazendo uma informação ou caracterizando um substantivo, então elas podem ser chamadas também de adjective clauses ou orações adjetivas. Por quê? Porque elas modificam o substantivo. I love the movie. Eu adorei o filme. Que filme? That we saw last night, aquele que nós vimos ontem à noite. Então, isso daqui tudo tá adjetivando o movie, tá bom? Relative clauses usually begin with relative pronoun. Já falamos isso, né? Mas vale a pena repetir, né? Eu digo assim, para você nunca esquecer. Who, whom, which, that, whose, tá bom? Então, isso são os pronomes relativos. Who taught me to read, que me ensinou a ler. Which is on the counter, que está no balcão. That I told you about, aquilo que eu falei para você. Whose car broke down, cujo carro quebrou. About whom I told you, sobre quem eu falei. Então, o who não é muito usado, mas ele pode aparecer. Nesse caso aqui, nós chamamos os relative clauses também de dependent clause, ou orações dependentes. Tá certo? Por quê? Por que elas são dependentes? Pelos simples fatos que você vê aí, olha aí. Se ela falar só assim, that we saw last night, aí ele ia ficar com uma pergunta, o que mesmo? O que nós vimos ontem à noite? Aí, claro, ele ia saber que that we saw, o que nós vimos na noite passada. Então dependent clause, elas não são orações que têm sentido completo, elas em si, mas elas precisam da oração principal para fazer sentido, tá bom? Olha aí. Olha aqui. I love that movie that we saw last night. Eu adorei o filme que nós vimos. Então relative clause, ela must be connected to an independent clause. Lembra que eu falei do that que tem uma relação? Então, o that, ele está conectando a oração a oração principal, que é chamada de independent clause. E essa daqui, I love the movie that we saw last night. Olha aqui, sentence with relative clauses can be thought of as a combination of two sentences. Aquilo que nós já vimos. Elas geralmente é combinação de duas orações, né? Mrs. Jones is the teacher. She taught me to read. A senhora Jones é a professora. Ela me ensinou a ler. Olha como é que essa, essas duas orações podem se transformar em uma só. É a combinação, através, por meio do pronome, né, relativo. Ó. Mrs. John is the teacher who taught me to read. Mrs. John is the teacher who taught me to read. Então, a senhora John é a professora que me ensinou a ler. Então, aqui você já sabe que essa informação aqui ela é essencial, ela não pode estar por separado por vírgula, porque ela é essencial para essa informação aqui, né, principal. The cup is on the counter. It is mine. A xícara está
no armário, sobre a mesa, né? It is mine. Ela é minha. Aí, ó, the cup that is on the counter is mine. Então, a xícara que está sobre o balcão é minha. Bom, então aí você vê duas orações se transformando em uma, se transformando, né, nas relative clauses, ok? Aqui você tem uma relative clause que é feita, né, iniciada pelo pronome relativo that. That is on the counter. Então, qual é a oração principal? Bem aqui. The cup, aqui você viu, ó, the cup is on the counter. It is mine. Uh, the cup is mine. Essa é a oração. The cup is mine. Okay? The cup that is on the counter is mine. Jack is a nice kid. Jack is a nice kid. Oração. Jack é um bom garoto. Jack lives next door. Jack mora pertinho da porta, né? É importante você ver nessa questão das progressões de aprendizagem que, por exemplo, por que esse assunto ele só aparece no nono ano? Ele não aparece no oitavo ano nem no sétimo ano. É uma coisa assim, porque você vê, né, que então, você pega um livro de inglês, essas estruturas de relative clause, elas não aparecem. Porque é exatamente isso. Primeiro, o aluno ele tem que aprender a fazer frases simples, né? Jack is a nice kid. Jack lives next door. Jack is here. Jack is there. Aí depois aqui ele é mostrado para ele, né, essa possibilidade. Ao invés de você ter três orações, você pode fazer uma só, mas aí requer, né, uma complexidade maior, né, para você organizar isso. Aí por isso que isso é uma progressão de habilidade que ela só vai aparecer porque ele só vai estar preparado mesmo. Os esquemas mentais, né, de um estudante de inglês, como língua franca, né, mas língua estrangeira, viu, pessoal? Língua franca, é isso bem daqui, viu? Então, nono ano, aparece lá, você vai ver, viu? Quer ver? Dá uma olhada nos livros de nono ano. Ah, ok, ok. Ah, deixa eu mostrar aqui, né? Jack is a nice kid that lives next door. Okay? He is a man. His car broke down. Ele é um homem. Seu carro quebrou. Aí, ó. He is the man whose car broke down. Ele é o homem cujo carro quebrou, cujo carro está quebrado. Então, nesse caso aqui, ó, duas orações, duas sentenças, tá bom? Sentences, e aí se transforma aí em uma única, tá bom? He's the man whose car broke down. Olha aqui. Mrs. John is the teacher who taught me to read. The relative pronoun and the modified noun refers to the same thing. Olha aqui. Quem o who se refere a quem? The teacher, right? The teacher. Então tá aqui. O pronome relativo ele se relaciona ao sujeito aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, o pronome relativo who e o substantivo que foi modificado, né? Who taught me to read, eles são a mesma coisa. O who aqui é teacher e the teacher é who. The cup, uh, the cup which is on the counter is mine. Ah, pessoal, uma estratégia de você. Não dá de você dar isso na sala de aula. Se você for dar uma aula desse aí explicando para o aluno, olha, ele fica com o cérebro dele fica fervendo. Eu digo assim por experiência. Aí, é bom você fazer pequenas, como é que é para nós que somos professores, né? Você pegar isso daqui, essas frases, e você fazer pedaços dela de preferência colorida e jogar na mesa, nas carteiras, para eles montarem frases. Eles montam a principal, aí depois eles vão montar ela com esses pedaços já. Essa é a maneira de aprender, porque fazer só essa explicação, como eu estou fazendo aqui,
Só vocês para tolerar, porque vocês são professores, né? E tem que aprender esse bem daqui, tem que aprender esse beabá e tudo, são futuros. Mas na sala de aula mesmo, é bom você trazer um tabuleirozinho, umas placazinhas e mandar eles fazerem isso. Eu já fui de dar aula para eles, mas não rendia de jeito nenhum. Eles não. Na hora que fazia a prova, era uma negação. Né? Agora, depois, tipo assim, eu fui pensando, e é claro, fui recebendo formação. Não, esse tipo de assunto aqui, para levar para o aluno do nono ano, tem que levar plaquinhas para eles formarem frases, aí fica mais concreto, tá bom? The cup which is on the counter is mine. Olha aí, o it aqui é o pronome relativo. E o substantivo cup, que está sendo modificado aqui pela oração, então esse it aqui, ele é a mesma coisa que cup, e cup é a mesma coisa que o it. Uhum. Por quê? Porque se cup é a mesma coisa que o it, então eu vou tirar aqui o it e botar cup para ver se dá, tá bom? The cup is on the counter. Deu certo? Deu. Bom, se who é a mesma coisa que the teacher, então eu posso tirar o who e botar teacher no lugar. Posso? Pode. The teacher taught me to read. A professora me ensinou a ler. Bom? Jack is a nice kid that lives next door. Jack é um menino legal que mora no vizinho ao lado, né? Na casa vizinha lá, ao lado. Então, that é a mesma coisa que kid é a mesma coisa que that. Então eu posso tirar o that aqui. Então, the kid, né, lives next door. Ou a nice kid lives next door. Não é mesmo? Então fica aí. E o who e o whose can be used for people. Olha aqui, pessoal. O who e o whose, ele pode ser usado para pessoas, tá bom? Então, Mrs. John is the teacher who taught me to read. Então, a senhora John é a professora que me ensinou a ler. Então, esse who aí está substituindo the teacher, right? Agora, he's the man whose car broke down. Então, ele é o homem cujo carro quebrou. Então, nesse caso aqui, o who se refere a quem? The man, tá certo? The man's car broke down, no caso aqui, né? Which can be used for things. The cup which is on the counter is mine. A xícara que está no armário, no armário não, no balcão, é minha. Então, which aqui é usado para substituir coisas. Which se substitui cup. Bom, se refere a cup. E o that? Bem, o that, ele pode ser usado para coisas e objetos. Agora, eu sempre dizia, quando eu estava fazendo isso, trazendo esse assunto para os meus alunos do nono ano, e aí eles diziam, olha, o who é usado para pessoa e o that é usado para coisa. Porém, se você tiver na dúvida entre o uso do who ou do that, você usa that para todos, porque ele é universal. Ele pode ser usado tanto para coisa quanto para pessoas, tá bom? Então, olha, Jack is a nice kid that lives next door. Jack é um menino que mora na porta ao lado. Então, that aí está substituindo o que kid. Vamos ver um exemplo que ele tem com o that usado para objetos, tá bom? I love the play that we saw today. Amei a peça, eu amo a peça que vimos hoje, que nós vimos hoje. We saw today, nós vimos hoje. Tá bom? I love the play we saw today. Então, às vezes aqui, você vê que aqui você tem o that, e aqui você não tem o that. E aí, por quê? Ele pode ser omitido? Pode, tá bom? Aqui você tem só que saber que ele tem que estar substituindo o sujeito. The person who I met is named Justin. The person I met is named Justin. Então, o who aí você vê, ele pode ser omitido, né? Ele botou aqui alguns some relative clause. This is the house which I told you about. This is the house I told you about. Aparentemente, você pode substituir todos. I thank the person who helped me. Subject of the relative clause. Então, nesse caso aqui, ele é o sujeito da oração relativa. I thank the person helped me. Nesse caso aqui, ele está mostrando que ele não vai poder ser omitido quando ele for o sujeito da oração relativa, tá bom?
Porque aí fica assim, I think the person helped me. Fica sem sentido, tá certo? Aqui, ó, você vê que ele foi omitido, ele foi omitido, ele foi omitido. Mas ele é diferente desse outro aqui, ó. Bom, o que que é diferente? That we saw, who I met, which I told. Então, por quê? Porque aqui esse which aqui, ele não é o sujeito, tá bom? Então, nesse caso, ele é objeto. Então, nesse caso aqui, ele pode ser omitido, mas quando ele é sujeito, não pode, tá bom? Fica sem sentido. I saw the person who won the lottery. Eu vi a pessoa. I saw the person who won the lottery. Pronoun cannot be omitted in relative clause when the pronoun is being used as a subject. Ok, a gente já viu aí. Pronto. Vamos ver só aqui para finalizar, para não ficar só na teoria. Vamos praticar um pouco. Click on the correct sentence. Vocês vão me dizer. Oswaldo, me fala aí, o pessoal vai escrever no chat. Qual dessas sentenças aí poderia estar correta de acordo com o que a gente viu de relative clause? The house which we bought is small. A casa que compramos é pequena. The dog that we got yesterday is friendly. O cachorro que nós compramos ontem é amigável. The basketball player which I met is tall. Qual dessas sentenças aí são corretas? O que você acha? Será que essa daqui? The house which we bought is small. Será que ela está correta? Correct, ok? A casa is small. The house is small. The house which we bought, ok. Which, ele é para objeto, que é casa aí, né? Pode ser usado. The dog that we got. Dog é animal. Então, pode usar o that ou which. Vamos ver bem aqui. Correct, ok? The basketball player which. Você acha que isso aqui está certo? The basketball player, o jogador de basquete que eu encontrei é alto. Esse which, você acha que está certo aqui nessa situação? Olha aí, não, viu? Olha aí. Porque o basketball player é uma pessoa, então não pode ser o which. Poderia ser who, poderia ser that, e poderia até ser substituído, porque ele está na função de objeto. Então, the basketball player met stall. Então, correto essas possibilidades, tá bom? Vamos ver aqui. Pensando nisso daí, vamos ver aqui. The new girl in my class is Greek. The boy who I saw in him was on a bike. The dog that we found is friendly. O cachorro que nós achamos é amigável. Qual dessas aqui é correta? Vamos ver essa primeira. The new girl in my class. Aqui está correto. The new girl in my class is Greek. Tá certo. The boy who I saw in. Eu acho que tem alguma coisa errada, bem. The boy that I saw. É esse rime aqui. Tem alguma coisa aqui. Ó, tô dizendo. Tem. The boy who or that. Poderia ver o pessoal. Ser who or that I saw was on a bike. Não tem esse rim aqui, viu? Esse rim aqui era só um distraidor para ver se você caía, tá bom? The boy I saw on a bike. Ok? Poderia ser também. Agora vamos ver o outro aqui. The dog that we found is friendly. Acho que tá correto. Pronto. Pronto. Agora, qual o melhor pronome aí, pessoal? That who. The car that we bought was expensive. The car who we bought was expensive. The car is the one that we bought. Não. Qual seria o pronome aqui que você acha que seria melhor? The car. That? Vamos ver aqui. That, viu, pessoal? That. The car that we bought. Deixa eu ver se ele botava incorreto. É that mesmo, viu? The man which sold us the car was helpful. Que vendeu-nos o carro era prestativo. The man who sold us the car was helpful. Which ou who? Vamos pensar nesse daqui. É the man. Você acha que é which ou é who? É who. The man who, para pessoas, ok? Who sold. Ok. Tá aí, pessoal. Então, um pouquinho aí, né? Deixa eu só voltar aqui. Oh my gosh. Ó, pronto. Então era isso, pessoal. Hércules, já tinha colocado aqui, né? Who. Beleza. Pessoal, era isso para nós hoje, tá certo?
Aí a gente vai focar agora no próximo encontro nos reported speech e no passive voice. Passive voice a gente vai ter que ver com profundidade, tanto com a preposição by quanto sem o by. São estruturas bem complexas da língua, mas eu sei que nós damos conta, tá bom? Então, para o próximo encontro já tem uma previsão para a gente estar vendo. E tem mais alguma coisa lá, deixa eu ver bem aqui no plano de curso aqui, para a gente não deixar ficar nada de fora. Tem gerúndios de novo, não, gerúndios não, aí é passive, past continuous versus simple past, o conditional sentence. Então nós vamos focar conditional sentence, que são os if clauses, aquelas orações com with, né, se, tá? Reported speech, que são as orações reported speech, e a voz passiva. 3 pontos para o próximo encontro, tá bom? Passive voice, if clauses e reported speech. E para o último encontro, nós vamos explorar relative pronouns again, noun phrases e passive in the present continuous and present perfect. Então nós temos aí ainda passiva nos perseguindo aí para o próximo encontro, tá bom? Então é só isso. Alguma observação, alguma pergunta, fique à vontade, tá certo? Só agradecer novamente, né, a assistência do Oswaldo, né? Obrigado, Oswaldo, por me lembrar também. É porque não é assim, é porque a gente tem umas demandas assim que a gente termina, às vezes acontecendo da gente, né, cair no esquecimento pela demanda que a gente tem, tudo. Então é isso. Obrigado pela atenção, Hércules, quem mais estava aqui? A Ednilza, então, que sempre estão aqui com a gente, Rosiane, Paloma. E é isso, pessoal. Só agradecer. Então, um bom final de semana também.